Um, dois, três, começando, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Espero que estejam muito bem, né? E que agora vocês aproveitem essa videoaula. Eu vou discutir com vocês e ao mesmo tempo fazer uma revisão dos conteúdos da tarefa que eu postei na semana passada, tá? E um conteúdo que a gente vai acabar aproveitando aí em mais algumas aulas, ok? Eu vou compartilhar a tela com alguns slides só para orientar aquilo que eu vou falar, tá? Nós vamos retomar a questão da dissertação, e no caso a dissertação Enem, tá? E durante o tempo que eu analisar com vocês uma das redações que eu dei como exercício, a gente vai falar sobre as tipologias, como essas tipologias aparecem na construção do texto, como que elas vão contribuir para a construção da tese, desse parágrafo padrão, que é uma técnica, na apresentação dos repertórios que o Enem vai exigir de vocês e na construção da proposta, tá? A gente sabe, né, que são 5 tipologias compondo os gêneros. Então, cada texto que eu produzo, seja uma crônica, uma receita, uma monografia, uma conferência, um manual técnico, ele é um gênero. E aí, dependendo desse gênero, eu tenho, né, a predominância de alguma tipologia, que são 5, né? Então, eu tenho o narrativo, o descritivo, o argumentativo, explicativo, expositivo ou dissertativo, e o injuntivo ou instrucional, tá? Então, por exemplo, numa dissertação, a gente sabe que dos 5 tipos, eu vou ter a predominância da dissertação e da argumentação para a construção da tese, com uma linguagem objetiva, então a gente quase não vai ter uso de narração e descrição, e jamais a injunção. Tá aqui, ó. Não fale com o leitor, tá? Então a gente não vai construir nenhum tipo de diálogo. A nossa interlocução é zero. E, preferencialmente, até pela essa questão das tipologias predominantes, a gente escreve o nosso texto em primeira ou terceira pessoa. Primeiro do plural ou terceira, qualquer um. Nosso objetivo é sempre defender uma tese, né? A gente fez exercício de como construir tese, e essa tese já vai aparecer na nossa introdução com o tema, e tema completo, tá? Se eu quero uma introdução um pouco mais elaborada, eu acrescento uma contextualização, que pode ser um repertório. A gente vai analisar isso já na redação modelo do exercício. O título depende de que prova eu faria. No caso do Enem, ele é opcional, posso economizar essa linha. Seguindo esse projeto, um projeto que a gente quer que seja nota 1000 numa prova como o Enem, eu vou trabalhar só com 2 argumentos. E cada argumento vai ser estruturado em 3 etapas. Um tópico frasal, que retoma a minha tese, um desenvolvimento, que preferencialmente explore um repertório e já traga a presença da tipologia dissertativa para trabalhar esse desenvolvimento, e um tópico de conclusão, que é aquele que demonstra que eu sei usar a tipologia argumentativa. Terminei os 2 argumentos, eu vou para o meu parágrafo de conclusão, que eu posso iniciar retomando o meu tema, minha tese. E é imprescindível que eu coloque uma proposta de intervenção que siga este modelo, com um agente que pratica uma ação, explico como essa ação vai ser realizada, detalho e mostro o objetivo. Bom, agora a gente vai analisar o exercício, que é um texto nota 1000 do ano passado, tá? É de uma candidata. Ela inicia a introdução dela com um repertório. Então, tudo que tiver marcado de verdinho é repertório sociocultural. Tudo que tiver azul é tema e o que tiver em amarelo é a tese. Ela escolhe falar da Constituição para ela poder chegar na questão do cinema. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Para ela discutir esse tema, ela resolve analisar, né, e criticar em 2 núcleos. Primeiro, o déficit, né, deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, nós vamos depois conferir se algum argumento ela realmente trabalha isso, e a excessiva mercantilização da cultura. Lembra, mercantilização tem a ver com produto, venda de produtos, tá? E ainda ela até resolve finalizar demonstrando que necessita se fazer algo, a análise dessa conjuntura. Então, a gente pode até dizer que a própria introdução dela já segue a lógica de um parágrafo padrão.
tá? Introduz, desenvolve e conclui. Só que nesse desenvolvimento, onde ela apresenta o tema e a tese dela. Bom, quando ela inicia o primeiro argumento, né, ela já até usa um conectivo para demonstrar, ó, em primeira análise, primeiro argumento. Ela resolveu que o tópico frasal dela, além de trazer a ideia da tese, ela vai trazer um repertório, tá? Eu particularmente prefiro que ele apareça no desenvolvimento. Bom, aqui como repertório ela vai citar o Renascimento e ela vai mostrar para a gente que no Renascimento a cultura era valorizada como meio de transmitir conhecimento, tudo bem? Ok, mas era isso que ela falou na introdução? Não, que é o que ela vai falar para a gente aqui no início do desenvolvimento. Ó. Entretanto, a situação é pouco observada. Então, ela vai contradizer o repertório. Ela colocou um repertório aqui para mostrar o contrário. Diferente do que hoje acontece no Brasil, né? Na Idade Média se valorizava os bens culturais. E o cinema, que existe agora e não existia naquela época, né? É um exemplo de cultura que não é valorizada. Então, ela explica isso para a gente para, né, concluir. E aí ela culpa a escola. Como ela conclui? Evidencia-se, portanto, que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com deficitário incentivo. Ela conclui retomando a ideia central dela, que é a ideia da tese, tá? Aqui a gente percebe as 3 etapas definidas até por pontos finais, ó. Tópico frasal, desenvolvimento e conclusão, ok? Bom, depois no segundo argumento, ela estrutura de novo, trazendo um repertório para o tópico frasal, mas ela já coloca aqui, ó, obtenção de lucros. Lembra, produto. Quando a gente pensa em venda de produto, por que a gente vende coisas? Porque a gente quer ganhar dinheiro, então a gente quer lucro. Depois do tópico frasal, que ela vai retomar essa ideia, ó, nesse viés, quer dizer, ela já vai explicar o porquê ela está falando de escola de Frankfurt. A excessiva mercantilização dos bens culturais como o cinema segrega áreas periféricas. Então, essa busca por lucro, ela gera uma consequência que é a segregação das periferias. Aí ela continua explicando, ó, desse modo constata-se que a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente atestada pela óptica frankfurtiana, porque se eu quero dinheiro, eu vou colocar esse cinema num lugar que vai gerar dinheiro, vai girar o dinheiro, fere os princípios constitucionais, porque eu estou negando o direito do acesso à cultura àquela população da periferia. Só que aqui ela não vai finalizar o argumento com um pontinho final, né? Ela vai só destacar a consequência. Então, qual é a consequência de todo esse processo? Impede a democratização. Ela destaca uma consequência só retomando o tema, tá? Então, a gente vê que todo o argumento dela tem esse início, um desenvolvimento e um fim, fechando a argumentação. E nos 2 argumentos ela trouxe repertório sociocultural, são informações que ela tinha, assim como ela trouxe na introdução, ok? Lembrem que verdinho é repertório, amarelo é tese e azul é tema. Então, se a gente vai observando, ó, todos os parágrafos têm tema e tem tese e tem repertório. Bom, aí ela vai finalizar o texto dela com a conclusão do texto mesmo. Primeira coisa que ela faz é dizer para a gente o tema novamente. Verifique-se, então, a necessidade de ampliar o acesso ao cinema no Brasil. E ela retoma o tema já constatando a necessidade de fazer alguma coisa. Aí ela vai propor. Primeiro, ela propõe que o Ministério da Educação e Cultura, né, o famoso MEC, realize o quê? Instrua os educadores, especialmente os docentes em sociologia. Como? Por intermédio de minicursos. Como seriam esses minicursos? Né? Esses minicursos a elucidar, né? Eles teriam o objetivo de elucidar em suas aulas a importância da valorização dos bens culturais. Então, aqui ela está tentando resolver o segundo argumento. É o segundo problema lá da mercantilização, o primeiro argumento, né? A questão da desvalorização desse tipo de cultura. Aí, não contente, né? O que ela quer? Estimular os alunos a ir ao cinema. Mas não contente, em paralelo, ao mesmo tempo, ela vai propor uma outra ação a ser realizada pela sociedade civil. Como que vai ser essa ação? Né? Ela vai ser realizada mediante a criação de projetos de lei, né? Os quais, ao detalhamento aí do modo, tornam obrigatória a descentralização dos cinemas. O que a sociedade realmente vai fazer? Qual a ação? Pressionar o judiciário a aprová-los. E qual o objetivo que ela quer atingir? Democratizar o acesso a esse meio. Ela retoma o tema.
tá? Então, ela vai, para resolver o segundo problema da mercantilização, cobrar uma ação pública, gestão pública. E ainda ela faz um detalhamento aqui do efeito, que é o efeito do efeito. Se ela conseguir realizar essas duas ações, como consequência, ela vai, né, permitir que a sociedade efetive, né, um dos elementos, um dos direitos que está lá na Magna Carta, que é a nossa Constituição. Tá? Então a gente percebe um projeto totalmente fechado. Tem tese em todos os argumentos, tem tese na conclusão, tem repertório nos 3 primeiros parágrafos e tem tudo que se espera para um texto nota 1000, tá? Então, analisando esse texto, a gente vai perceber aquilo que eu disse no início. Todo momento que ela traz informações, ela está nos trazendo tipologia dissertativa. Quando ela vai fazendo aquele reforço na conclusão, é o aparecimento da argumentação, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão, tá? Postem dúvidas lá no meu Bernoulli e a gente vai continuar ainda aprimorando mais as etapas da construção desse texto. Gente, um beijo grande para vocês, uma boa Páscoa e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau.